Olá a todos, tudo bem? Então, voltando com a nossa campanha de informação sobre esclerose múltipla, nesse mês do Agosto Laranja, eu vou comentar com vocês um assunto muito interessante, que na verdade ainda é um mistério, que seria as causas de esclerose múltipla. Todo mundo que chega na nossa consulta, todo mundo que quer conhecer melhor a doença tem essa dúvida. Por quê? Por que a doença acontece? Por que eu estou com esclerose múltipla? Então, na verdade, a medicina ainda não está num momento de total compreensão desse tema, mas existem pontos importantes a serem considerados. Por exemplo, a doença não é uma doença hereditária, ou seja, que os seus descendentes obrigatoriamente vão desenvolver a doença. Mas ela é uma doença que tem uma participação genética, ou seja, já foi identificado uma parte do genoma, ou seja, uma parte de algum gene que está relacionado mais frequentemente nos pacientes que têm esclerose múltipla. Não quer dizer que todos têm, e nem quer dizer que quem não tem, obrigatoriamente não tenha esse gene. O problema é que, contando a frequência de um determinado gene, ele é mais frequente em pacientes com esclerose múltipla. Espero que eu tenha sido claro. Não é uma informação muito simples, mas que é uma informação já conhecida. Ou seja, existe susceptibilidade, ou seja, existe uma ligação genética da doença conhecida. Não somente a parte genética justifica a ocorrência da doença. Como eu disse, existem pessoas que têm esse determinado gene e não têm a doença. O que mais gira em torno, então, da possibilidade do desenvolvimento de esclerose múltipla? Então, vou citar duas teorias que estão associadas na literatura, que seria o envolvimento de infecções virais na infância, ou seja, já foi visto que um determinado vírus, quem teve essa infecção desse determinado vírus, aumenta o risco da doença. Então, assim, se viu uma série de pacientes, se estudou o passado desses pacientes e se viu que um determinado vírus chamado Epstein-Barr está muito presente em infecções na infância, na adolescência e até na fase adulta em pacientes que desenvolveram esclerose múltipla. É um vírus comum, não temos como evitá-lo, mas é um ponto que mostra que, dependendo desse contato viral, a imunidade do paciente muda a ponto dele desenvolver uma agressão a ele mesmo. Não é uma informação simples, mas é uma informação que já é conhecida e já descrita em literatura médica. E por último, que todo mundo comenta, é a exposição solar e os níveis de vitamina D no sangue. Então é conhecido também a informação de que pessoas que tiveram menos exposição solar durante a infância, durante a sua vida, e níveis de vitamina D baixos, teriam um maior risco de desenvolver a doença. Isso se faz porque a vitamina D participa também de mecanismos que influenciam na imunidade. Então, abriu-se aí uma ideia e uma teoria da relação da redução da exposição solar e da redução das concentrações de vitamina D no processo de desenvolvimento da doença. Fechando esse tema, o que é importante que nós saibamos é que é uma doença que tem base com fatores genéticos e base com fatores do ambiente, fatores ambientais. E aí se torna uma doença conhecida como multifatorial, uma doença complexa, onde alguns fatores ou vários fatores contribuem para o seu surgimento, a sua ativação. Tá bom? Obrigado por nos escutar, por nos acompanhar, por curtir o nosso conteúdo. E daqui a pouco a gente vai publicar novas informações em homenagem ao Agosto Laranja. Tá bom? Grande abraço.